Clássico. Ah, imagina, né? Maldito. Eu cheguei a te contar do professor que eu tive curso na sexta-feira, né, sobre a nota de um aluno, né? Cheguei a te contar aquele caos que ele contou. Que assim, o teu pai, ele viveu uma realidade totalmente diferente da tua, né? Depois pergunta pro teu pai como é que era. Meu pai me conta que ele apanhava dos padrecos ali no Catarinense. Apanhar, surra. Em alguns casos, o padre chama a mãe sentava, o filho se ajoelhava na frente da mãe e o pai batia na criança na frente da mãe. Padre? O padre. Padre. Mãe, não, aí é que tá, é que tu vive uma realidade totalmente diferente. Para tu ver, o padre chamava a mãe que ele queria que a mãe assistisse ele surrando o filho dela. Tá entendendo? Era assim, né? O teu pai foi criado assim, sabe qual é o problema? É que deu certo. Teu pai te sustenta, ele é uma pessoa digna, né? E funcionou na porrada com ele. Será que com a mordomia que é a tua vida vai funcionar? Será que vai te transformar num adulto parecido com teu pai, que seja capaz de sustentar e alimentar a tua família dignamente, de passar conceitos de certo e errado, de ética e de moral para os teus filhos? Essa é a questão. Nunca houve uma sociedade que foi tratada como tu está sendo. Nós não sabemos a consequência de tratar os jovens na mordomia total como a maioria de vocês vive. A gente sabe que na maioria dos casos tem consequências negativas. Essa aqui é uma coisa para se refletir. Tu vive num mar de rosas comparado com o teu pai vive. Hoje, né, se o professor é indelicado com o aluno, no outro dia tem um advogado aqui no colégio. Antes não. Antes era na agressão psicológica e física, se fosse preciso. Não aprendeu por bem? Então toma, pau! E aí é uma coisa que é bacana o cara raciocinar. O que será que é o melhor? Eu não estou falando para descer porrada em ninguém, mas estou dizendo que às vezes o excesso de mordomia te deixa mole perante a vida. Teu pai não, teu pai estava vacinado. Quando ele, né, passou um vexame na frente de alguém, ele passou a adolescência dele tomando na lata. Então ele ficou inócuo a isso. Tu de repente, quando botar no mercado de trabalho, teu chefe te dá uma de jeito, talvez tu fique deprimido e não queira mais voltar de vergonha para o trabalho. Tá entendendo? Esse é o problema. Então vale a pena pensar, será que funcionou com os meus pais a porrada ou não? E aí o cara me contou a seguinte história. Um amiguinho dele, professor, colégio militar, professor bem doidão, falava bem rápido, todo agoniado. Na hora de entregar as provas, ele se dava o trabalho de colocar em ordem decrescente de nota. E chamava pelo nome. Asdrubal, novão. Jezebel, oitão. E aí olhava para todo mundo. Aí, Gertrudes, setinho. 7, ele falava 7. 7. E aí dali em diante ele começava a chamar de seisinho. Luizinho, cinquinho. Pedrinho, umzinho. E Arthurzinho, zerinho. E esse Arthurzinho, esse amiguinho dele, ele falou que era um guri que ele era ruim mesmo, só que tinha estudado nessa prova. Estudado um monte. E tinha feito quase tudo até o final, e só no final ele estava errando. Aí o cara ficou louco, pô, tirou 0, pô, professor, eu estudei um monte, olha aqui, tudo bonitinho. Ah é? Quer uma nota maior? Pegou a prova do guri, desenhou um 0 desse tamanho. Aqui, ó, agora tens a maior nota do colégio. Fez assim ainda. Imagina, cara, imagina teu colega sofrer isso, teu professor. Tu pegar, tirasse 0, 0. Era assim, cara. Teu pai viveu isso e chegou onde chegou. Será que passando a mão na cabeça toda hora vai dar bom? Eu duvido. Tomara, né? Mas eu duvido. Eu acho que acaba ficando muito fraquinha a criança para aguentar a vida. Aí primeiro tombo, chora e quer a mamãe. E aí tu sabe, né? 50 anos às vezes está morando na casa dos pais. Não era 30 na aula passada, professor? O mais comum é 30, mas tem gente que é campeão, né? Que aos 50 anos pede dinheiro emprestado pro papai. Né? Aí realmente o pai não pode ser feliz, o pai se sente um fracassado. Pô, meu filho tem 50 anos e não é adulto. Depende de mim até hoje, né? Pensem sobre isso, meus queridos. Galerinha, vamos que vamos. Eu sei que tu vai dar muito orgulho pro teu pai. Tenho certeza. Aos 18 sai de casa, começa a morar sozinho, limpar o próprio apartamento, organizar a própria vida, né? Aos 25 está formado, ganhando o próprio salário. Aos 30 tirou o doutorado, já está visitando, né, a Europa nas férias. Vai ser o bicho, vai ser um tesão a tua vida, tenho certeza. Então vamos lá. Página 28. Faltou algum da 26? Que eu ouvi uma certa discussão aí se faltou ou não faltou. De fato, eu acho que eu não... O professor tinha dado uma dica só. Não, mas eu fiz, galera. Ele corrigiu. Eu acho que eu fiz sim. De qualquer maneira, na dúvida, eu já vou acessar o videozinho ali e já vamos verificar se eu fiz ou não fiz. Mas, enquanto isso, página 28, exercício
2. A matéria sobre o quê? Isso, ó, pra galera que não lembra, ou pra galera que de repente faltou umas aulas, vamos montar o formulário. A matéria é sobre dilatação térmica. Tem a tal da dilatação linear, tem a dilatação superficial e a dilatação... A dilatação que um corpo sofre depende do seu tamanho inicial. No caso do comprimento, comprimento inicial. No caso da superfície, superfície inicial. No caso do volume, volume inicial. A dilatação que um corpo sofre também depende do tipo de material. Quando é dilatação linear, coeficiente de dilatação linear, alfa, primeira letra do alfabeto grego. Então a segunda, beta, coeficiente de dilatação superficial. Gama, nome? Muito obrigado, amigo, é assim que se aprende. Se eu peço, tu tenta repetir. E aí quando tu repete, automaticamente teu cérebro está fixando o nome da coisa. Certo? Coeficiente de dilatação volumétrica. Delta T e delta T. E todos eles estão multiplicando um pelo outro. Aliás, como é que se calcula delta L? E delta S? Claro, todos. Não vai achar que no vestibular vai estar escrito para ti, né? Que delta T é T menos T0. Não vai estar. Tem que lembrar que aquele triângulozinho é a letra delta maiúsculo dos gregos e indica uma variação. Final menos inicial. Além disso, vale lembrar que o alfa dividido para 1 é aproximadamente igual beta dividido para 2, que é aproximadamente igual gama dividido para 3. Então, assim, para iniciar a brincadeira, o aluno tem que saber que L0, S0 e V0 são, respectivamente, comprimento inicial, superfície inicial, volume inicial. O professor Vitor não chama de C0, porque em inglês comprimento é left e é L, então. Tem que saber que delta L, delta S, delta V são as dilatações, as variações de comprimento, superfície e volume. Alfa, beta e gama são os coeficientes de dilatação linear, superficial e volumétrico. Delta T, variação de temperatura. Acredito que com isso a gente já vai começar a arranhar uns exercícios. Questão 3, não, questão 2. Um posto de distribuição de combustível recebeu 5.000 litros de gasolina num dia em que a temperatura era 35 graus Celsius. É igual. Inicial, parabéns. Volume inicial, 5.000 litros. Temperatura inicial. Muitíssimo obrigado. É assim, gente. Aí lendo já ia anotando os dados. Com a chegada de uma frente fria, a temperatura ambiente baixou para 15 graus Celsius. Temperatura final, ou só TF, ou só T, tanto faz, 15 graus Celsius. Legal? Assim permanecendo até que toda a gasolina fosse vendida. Ih, que azar, o cara comprou a gasolina a 35, vendeu toda a gasolina a 15. Sabendo que o coeficiente de dilatação da gasolina é, parabéns garoto, gama igual a 1,1 vezes 10 na menos 3 graus Celsius na menos 1. O prejuízo em litros sofrido pelo dono do posto de combustível é igual. O prejuízo em litros é o quanto a gasolina vai encolher, não é isso? Com o frio. Seria o delta V. A regra de 3 até poderia funcionar, mas são 3 elementos, né? É uma regra de 3 composta, bem delicada de se fazer. O mais fácil é a gente simplesmente acreditar nas equações. De que tipo é essa dilatação? Volumétrica. Falou em volume, é a volumétrica. Copiou a fórmula sem medo de ser feliz, delta V igual. Quem é o V0? 5.000. Vai lá no lugar dele e bota 5.000. Vai dizer que não é mesmice, cara. A física ela muda a matéria, mas a maneira de proceder não muda. Gama da gasolina. 1,1 vezes 10 na menos 30. Que é isso, professor? Grau. Na menos 3. E a variação de temperatura é o mais perigoso. Tem que ter humildade nessa hora. Final menos inicial. Temperatura final. 15. Temperatura inicial. Isso. Tinha 15 pila. Gastou 35. 20. Sobrou menos 20. Está devendo, né? Concorda comigo? O cara comprou a gasolina a 35 graus e chegou uma frente fria. Então esfriou. Então a temperatura final é a menor. Tu vê, cara, às vezes o cérebro fica incomodado só porque deu negativo. Mas se a temperatura diminui, como é que a variação vai dar positivo? Quando uma coisa diminui, a variação é negativa, né? O final menos o inicial fica negativo, o final fica menor, certo? Mas tu vê, né? Às vezes uma coisa simples deixa a gente um pouco cabreiro. É menos 20. Ó, professor, não podia botar em notação científica, 5.000 também. Claro, sem dúvida, ia ficar bem confortável, concordo contigo. Afinal, esse 10 na 3 e eliminar esse 10 na 3, né? Sim. Parabéns. Professor. 5 vezes menos 20? Menos Menos 100. Menos 100 vezes 1,1.
menos de 110. Toin. Mas não sei se... Ô, professor, Putz, então eu devo ter errado. eu deixei positivo porque... Ah, parabéns, garota, porque ele perdeu 110 litros. Então a fórmula é honesta, ela diz que o cara perdeu 110 litros de gasolina. E a questão pediu que era o prejuízo do cara, né? Então o menos é pelo prejuízo. Qual é a letrinha? Letra B. Muito bom. Claro que se tu tá fazendo vestibular ABCDE, tu ter cometido esse erro não vai aparecer. Por isso que vestibular ABCD é uma merda. A não ser que seja o do ITA. Porque aí o cara faz um ABCD, mas é um ABCD que é pra gente grande, que exige um puta do raciocínio. Agora, os nossos vestibulares da região aqui de ABCD é muito fraco. O vestibular da Unisul é muito fraco. Não, da Unisul. Certo? É muito fraco demais. Então, assim, não pensa nisso. Pensa na federal, treina para as somatórias, porque o resto é meio fraquinho demais. Então, mas a resposta seria menos 110 litros, né? Foi quando ele perdeu. Exatamente, 110 litros. Exatamente. Né? Então, tu vê essa questão que em ABCD admite um erro bem grande, bem absurdo, que é trocar o final pelo inicial. Uma questão discursiva, tu jamais sairia incólume com esse erro. Certo? Vamos que vamos. Então, questãozinha light, hein? Essa aí bem lightzinha, uma delas dá pra colocar na prova, uma bem light. Eu não botei o sinal porque não tinha nenhuma alternativa negativa. Não, sim, eu entendi. Bacana assim, então tu já tava de olho nas alternativas, né? E vendo, opa, não, tu até de repente colocaria negativo, mas como tu percebeu que não ia dar negativo, não te preocupasse com isso. Então tu fizesse isso de maneira consciente. É diferente do cara, né, calcular, dar 110, ele nem parou pra pensar nisso, né? Se tu pensou nisso, mostra que estava atento. De qualquer maneira... 110 poderia... Isso, de qualquer maneira, é importante que tu perceba que tu tem que obedecer a fórmula, porque se a temperatura é negativa, quer dizer que a coisa vai encolher. E encolher é diminuir o tamanho realmente, né? Aliás, eu te pergunto, qual foi o volume de gasolina vendido, então? Foi 4.890. Muito bom, 4.890, ou seja, os 5.000 que ele tinha, menos os 110 que aparentemente desapareceram, certo? Não é alguma coisa encolhe e... Faz a pergunta. Não é alguma coisa encolhe e sai de lado? Exatamente, cara, porque o átomo tem essa cara absurda, prótons e nêutrons no núcleo, elétrons girando que nem um desesperado na eletrosfera, lembra? Aí a temperatura diminuiu, a eletrosfera murcha, a temperatura aumentou, a eletrosfera aumenta. E aumentar ou diminuir a eletrosfera não perdeu nem prótons, nem nêutrons, nem elétrons. Então a massa continua a mesma, cuidado, hein? Quando tu esquenta um cara ele não fica mais massivo. A massa continua a mesma, como ele aumenta de volume, a densidade diminuiu. Certo? Via de regra, quando tu aquece um objeto, ele dilata e se ele dilatou, a densidade dele diminuiu, ficou menos denso. Beleza? O gelo é uma exceção, né? O gelo é uma exceção. Tu esfria e ele dilata. Certo? Por isso que a gente chama de dilatação anômala da água. Nós falaremos disso já em breve. As dilatações que nós estamos calculando até agora são dilatações normais, convencionais. Beleza? Qual era a próxima? 3. Será que ela pode ser espremida ali? Vamos ver? Sexta-feira? Acho que não. Nem pode. Página 28, exercício 3. O Enem, eu sou um pouco preconceituoso com os primeiros Enem, se bem que ele tem melhorado, né? Que antigamente as questões de física e matemática eram ridículas, não exigiam nenhum tipo de esforço e me irritavam. Agora tem algumas que são boas. Durante uma ação de fiscalização em postos de combustíveis, foi encontrado um mecanismo inusitado para enganar o consumidor. Durante o inverno, o responsável por um posto de combustível compra álcool por 50 centavos o litro, a uma temperatura de 5 graus Celsius. Para revender o líquido aos motoristas, instalou um mecanismo na bomba de combustível para aquecê-lo, para que atinja a temperatura de 35 graus Celsius, sendo o litro do álcool revendido a R$ 1,60. Diariamente, o posto compra 20.000 litros de álcool a 5 graus e os revende. Com relação à situação hipotética descrita no texto, e dado que o coeficiente de datação volumétrica do álcool é 1 vezes 10 na menos 3 graus Celsius menos 1, desprezando-se o custo da energia gasta no aquecimento do combustível, o ganho financeiro que o dono do posto teria obtido devido ao aquecimento do álcool após uma semana de vendas estaria entre... Pô, eu vou te falar, o Enem tem questões que são ridículas. Agora essa questão é uma questão linda, uma questão bonita, que envolve física e matemática, uma questão que exige um bom raciocínio. E aí, pode falar que eu calculo pra ti. Adianta ver de novo.
Vamos calcular o ΔV, legal, ΔV. Daí o V0 é Copiei a fórmula. Volume inicial de álcool comprado. 20 mil, gama do álcool. 1 vezes 10 na menos 3 deve ser, né? Na menos 3. E qual é a variação de temperatura da brincadeira? 5 menos. Então deixa eu ver, delta T é T menos T0. O cara esquentou até 35? Já que ele esquentou, a temperatura aumentou e quando uma coisa aumenta, a variação é positiva. Então delta T deu 30. Beleza? Delta V igual. Delta V igual. 2 vezes 1? Ih, professor. 2 vezes 3? Professor. Jezebel, como é simples. Manda amigo. Ah não, e era só um, não era um ponto. Aqui, tá, tu disse, tá, beleza, né? 1 vezes 10 na menos 3 dá no mesmo, né? Tudo bem pra vocês? Tu viu que eu só multipliquei número com número, acrescentei os zerinhos, 4, 5, e boto 10 na menos 3. Pega a vírgula, 1, 2, 3. Delta V igual a 600 litros. E aí, acabou? Não. E nem começou direito ainda. E agora? Eu tenho que multiplicar pelo 1,6. Delta V igual a V0 vezes gama vezes Delta V. igual. Ah, tá. Delta V é V menos V0, é isso? Legal, agora eu tô gostando. V menos V0. Substituir. Quem é o delta V? 600. O volume final. Não sei, parabéns. Menos 20 mil, era o volume inicial. Menos 20 mil, passa pra lá? Ah, agora sim, não adiantava sair calculando alguma coisa ainda sem saber qual era o volume final de álcool vendido. 20.600. Tu concorda que essa parte aqui dá pra fazer mentalmente, né? Se tinha 20 mil e cresceu 600, 20.600. Mas eu acho bonito quando o cara prova o raciocínio, mesmo que seja um raciocínio simples. Ô professor, Manda. agora que eu descobri o preço, eu tenho que multiplicar. Quase isso. Porque na verdade, gente, quanto é que ele pagou no litro de álcool, gente? 50 centavos por litro. Quanto que ele comprou? Tem que ver quanto que ele gastou para fazer isso. E aí ele vendeu quantos litros de álcool? 20.600. Por quanto? Multiplica, vê quanto entrou de dinheiro. Ele não pediu o lucro do cara? Sim. Né? Então tu vai pegar o quanto ele ganhou de dinheiro, menos o quanto ele perdeu para comprar. Mas tem que ser Uma coisa bem simples. Então seria 20 mil na altura também. Como é que é? Multiplicar por 7. Porque ele quer por uma semana. E isso é por dia. Perfeito, só isso. Então ele teria que pegar o 20 mil e multiplicar por 0,5. Isso, então vamos ver. Custo diário. Custo diário. O custo, o investimento que ele faz é 20 mil vezes 0,5, não é isso? Multiplicar por 0,5 é o mesmo que dividir por 2. Então o cara gasta por dia 10 mil reais para o posto funcionar. Faturamento diário. Cuidado, galera, faturamento não é lucro, é quanto entra de dinheiro. Então, a minha empresa fatura 1 milhão por mês. E daí? Se ela gasta 1 milhão por mês, ela zera. Não ganha um centavo a porra da empresa. Então a minha empresa lucra 100 mil dólares mês. Porra, show de bola. Mesmo o número sendo bem menor, já é o lucro, já é o gasto, né? O faturamento menos o custo. Faturamento. Quanto é que o cara vai faturar? Ele vendeu 20.600 a quanto? 1,60? Então, peraí, eu vou fazer só 206 vezes 16. Não sou louco de ficar copiando zero que nem um maluco. 6 vezes 6, 36. Vai dar 3, 12, 6, 0, 2. 6, 9, 2, 3. Então ele faturou 3, 2, 9, 6. Faltou 2 zeros. Só que tem a casa após a vírgula, não é isso? Tem a casa após a vírgula. Então ele faturou 32.960. Então qual é o lucro diário? Aqui ainda é diário. Diário. Seria 10 mil Menos. Isso, lucro diário. Seria 20 mil. Depois dessa questão já dá para abrir teu posto, hein, cara? É só buscar o investimento. 32.960 menos 10 mil.
na matemática profunda, 0,692. E já que isso é diário, vezes 7, que ele pediu uma semana, é isso? Agora só uma pergunta, no enunciado ele pediu quanto ele lucra com um aparelhinho? Com o aparelho. Bacana. Com relação à situação hipotética descrita no texto, que dado, desprezando-se o custo, o ganho financeiro que o dono do posto teria obtido devido ao aquecimento, entendi, eu estava calculando o lucro do posto todo, certo? Entendi o que a galera estava querendo dizer. Então realmente eu estou fazendo um monte de cálculo idiota e inútil. 6 vezes 7, 42. Aliás, inútil não, está raciocinando, aprendendo, né? Mas não estou respondendo a questão. 63 com 4, 67. 14 com 6, 20, vai 2. 14 mais 2, 16. Então, cara, eu vou abrir um posto de gasolina. Certo? Que por semana o cara tá lucrando 160.720 reais. Certo? Não, lógico que assim, o cara, ninguém compra, não dá para sobreviver comprando gasolina a 50 centavos e vender não em 60, só se tiver cartel. Que foi para não ter cartel. Parece que um dono do posto de gasolina vai combinar com outro preço aqui em Floripa. Não, isso não acontece, ninguém sabe de nada sobre isso. Tá? Então, galerinha, realmente o pessoal tinha razão. Já que ele foi aquecido e gerou 600 litros a mais, eu só preciso ver quanto a mais ele está ganhando. E ele pagou 1,60 por esses litros que, entre aspas, brotaram dentro do tanque dele? Não, né? Ele não pagou 50 centavos por esses litros. Então, para tu ver a vantagem que ele está tendo por aquecer, é só fazer 600 vezes 1,60. É isso mesmo, era bem mais simples. Me perdoem te ensinar como é que se administra um posto. Então vai ficar, os dois zeros, elimina as duas casas após a vírgula, fica 6 vezes 16. 60 mais 36, 96 reais. Isso por dia. E ele quer por semana. Já que ele ganha 90, isso por aquecer, galera, que fique bem claro, né? Já que ele quer por semana vezes 7. 7 vezes 6, 42, vai 4. 63 com 4, 67. Então tu vê que se o cara faz isso é porque ele comeu cocô, né? O cara que fatura por semana 160 mil reais, aí eu vou instalar um aparelhinho, vou aplicar uma mutreta, arriscar botar fogo no posto de combustível e vou lucrar 672 a mais. Não faz sentido nenhum, né? Não fala nenhum. Vamos ver. Ô professor, mas ele ganha os 600, pensa bem, 600 vezes 2 é quanto? 1.200, né? E 1,6 é mais ou menos que 2. Então 1,6 vezes 600 tem que dar um pouco mais só que 600, né? Não pode dar 6 mil e pouco. Concordas comigo? Por isso, então mesmo sem fazer a conta, eu percebo que não pode estar faltando o zerinho. Estou falando desse vezes esse, certo? Não, mas ele não deu 96. Ah, sim. Acho que não seria 96%. Professor. Ah, esse vezes esse, né? Tens razão, entendi. Agora eu entendi. Eu estava pensando que estava falando dessa multiplicação. Tens toda a razão. Aqui tem um zero. Ele vai usar. E ali vem um zero. Agora eu entendi. Muito obrigado. Seria a letra. Muito obrigado. Mesmo assim não justifica, né? O cara que tira 160 mil por semana, arriscar a vida das pessoas, arriscar ser preso e perder o posto por causa de 6 mil, né? Não funciona. Fala, amigo. Mas ele só não ganha o 160 mil por causa que ele fez isso? Porque ele fez isso? Não. Ali... Ah tá, ali dentro tinha Isso. 6 mil a mais. Ele ganha 154 mil. Imagina, 154 mil reais por semana caindo na tua mão. E tu vai fazer uma cagada para ganhar, né, 6 mil a mais. Né? Não faz o menor sentido. Galerinha, qual é a alternativa que tem algo próximo de 6.720? Letra D? Então, ó, galera, não se esqueçam, hein? A conta era muito mais simples do que eu fiz. Nada disso era necessário. A gente acabou calculando o lucro do posto. Ficou mais bonito até, né? Seria um posto gigantesco. Galera, ó, de novo, 20 mil litros, pensa bem, 20 mil litros, será que é um posto tão grande? O carro vai lá completar o tanque, vamos supor, carro popular, 40 litros. 20 mil dividido por 40, é 2 mil dividido para 4, é 500 carros. Vamos supor que o posto fica aberto 8 horas por dia. 1 hora tem 60 minutos. 6 vezes 8, 480 minutos. 500 carros.
É um carro a cada minuto. Não é tanto. Não é um posto muito grande. O Mauro Ramos vende muito mais de 20 mil litros por dia. Tu vê, eu fiz um cálculo idiota e percebi, isso que é 24 horas. E às vezes tem uma fila bizarra, são várias bombas, pau e pau e pau. E toda semana tem um caminhão chegando. O caminhão chega ali com, se eu não me engano, são 20, 30 mil litros. Às vezes vem mais de um caminhão por dia ali, pode ter certeza. Se tu mora ali perto, tu vê mais de uma vez por dia caminhão chegando para abastecer o carro. Certo? Olha que legal, né? E esse é um dos poucos caras que não faz cartel, aparentemente, na cidade. Se bem que daqui a pouco ele pode, né, acabar dando o braço a torcer. Por isso que a gente recebeu há pouco tempo atrás notícias de gente sendo ameaçada de morte, dono de posto de gasolina que queria fazer concorrência forte, sendo ameaçado de morte. Se tu não botar o preço que a gente quer, tu vai morrer, tua família vai morrer. É assim que eles fazem, cara. Certo? Então, aí o cara, tu vê, ele acaba dando o braço a torcer, combina um preço, fica todo mundo com um preço muito parecido, aí todo mundo ganha um pouco mais, né? E se tu quer abrir um posto de gasolina, tu vai ter que comprar tudo novo, não é? Tu vai ter que ter um investimento cavalar no início, mais de R$1 milhão tu vai investir para abrir o teu posto. Depois tu vai ter que ter uma grana reservada para sobreviver um tempo no prejuízo, que as pessoas não vão começar a ir no teu posto do além. Elas só vão começar a ir no teu posto primeiro quando elas olharem, aí depois talvez quando for bem atendida a primeira vez e o preço for bom ela vai voltar. Então tu vai demorar meses de repente para entrar no mercado. Aí tu imagina, tu é um dono de posto de gasolina, tua família é alimentada com o dinheiro do teu posto. Tu vê um babacão novo chegando na tua rua. Tu pensa, tá fudido, coitado. Baixa a tua gasolina lá embaixo. Tu que já está estabelecido pode ficar tendo prejuízo 1, 2 semanas e ninguém vai aparecer no posto do cara. Tu faz o cara falir antes dele aparecer no mercado. É assim o mercado de hoje. Por isso tu só vai ter o teu posto de gasolina, primeiro, se tiver muita bala na agulha. Desde cá de berço, né? Certo que já nem é nobre, eu não acho nobre isso. O cara é rico, vai continua rico. E daí, idiota. É ridículo continuar rico se tu é rico. Né? Fácil demais. Agora, sair do nada, pegar dinheiro emprestado no banco com o juro do Brasil, botar tudo na ponta do lápis para tu conseguir pagar os teus funcionários, fazer o teu posto sobreviver e ainda pagar o teu financiamento, aí é foda. Aí o cara estudou muita matemática. Aí é um dos ninjas, um dos CDFs. É daí que surgem as coisas do nada. Ou alguém estudou muito, um clone estudou muito e fez a coisa acontecer. Certo? Bonito! Adorei a questãozinha do Enem, adorei, só deveria ter lido com mais atenção. Qual é a próxima? Eu quero desconto na gasolina agora. No final do mês todo mundo indo pro... O quê?